Vamos entrar no desemprego, então, já que vocês puxaram esse carro também, unindo a essa questão que envolve o dólar e as falas do presidente da República. Por quê, pessoal? A taxa de desemprego atingiu 7,1% no trimestre que engloba março, abril e maio, de acordo com informações que foram divulgadas hoje pelo IBGE. É o menor nível de desocupação para o período desde 2014. Então, o país registrou 101,3 milhões de pessoas empregadas, que é um número recorde na série histórica que foi iniciada lá em 2012. Então, se a gente der uma olhada aqui, a gente consegue visualizar, a partir dos presidentes da República que ocupavam o cargo nessas épocas, e também os números para chegar até 7,1. Por exemplo, aqui em 2012... a gente estava falando ali de uma taxa que ficava em 6,3% aqui, chegou aqui entre 2012 e 2013 durante o governo Dilma. Foi para 7,2%, voltou a 6,6%, aí subiu, disparou entre 2015 e 2017 para 13,9%, na verdade entre 2016 e 2017. Voltou para 11,1%, foi para 14,9%. Isso aqui eu estou falando de 2021, tá, pessoal? E aí era a pandemia quando a gente teve aquele número gigantesco de desemprego aqui no país. Depois foi baixando durante a gestão Bolsonaro, chegando a 7,9% em dezembro de 2022, caindo agora para 7,1% em maio de 2024. Então, se a gente olhar, a gente percebe que existem alguns picos e agora um número muito positivo, sendo superado apenas por dezembro de 2013 e dezembro de 2014, que tiveram 6,3 e 6,6. 7,2 aqui em abril de 2014, muito próximo, mas 7,1 então representando um bom número dos últimos anos, da última década, digamos assim. Alan Gani, quais são os pontos positivos e no que a gente precisa manter também a atenção sobre esses dados do desemprego aqui no país, aliados a outros índices que estão sendo levantados e apontados nesse momento também? Não, a notícia, sem sombra de dúvidas, do dia de hoje foi bastante positiva. No trimestre imóvel caiu de 7,5% para 7,1%, surpreendeu o consenso, houve recuperação tanto de empregos formais quanto também aqueles sem carteira assinada, sejam eles PJs ou informalidade. É uma notícia boa. Agora, se a gente fizer um paralelo com o governo Dilma, a taxa de desemprego naquele governo era até menor do que é hoje. Então, muita gente, Evandro, pode estar olhando a situação e falar, mas espera aí, o desemprego tem caído 7,1% e o dólar subindo, esse pessimismo no mercado. Como é que a gente explica essa aparente contradição? Exatamente. Porque os investidores, eles não estão olhando para o agora apenas, eles estão mirando lá no futuro. E dado a situação fiscal, eles estão falando, opa, a situação pode se tornar insustentável. Dadas as declarações do presidente Lula de possíveis pressões no Banco Central, baixando a taxa de juros na marra, a situação pode ficar insustentável. E aí vem a realidade se impõe com altas taxas de juros e esse desemprego, de repente, começa a subir exatamente como ocorreu após o governo Dilma. Ô Segré, qual é o argumento que você queria apresentar naquele momento em que a gente discutia ali a relação do dólar e também a rixa entre Banco Central e o governo federal? A taxa de desemprego é um indicador, mas não é o mais importante de todos e vou justificar com números. Sabe qual é o desemprego da Argentina com um PIB que cai 5,1%, com um monte de crise por todos os lados? 5,4%. A Argentina tem uma taxa de desemprego melhor que a do Brasil. E aí? Isso diz alguma coisa? Absolutamente nada. Vou mais longe. Maranhão, o estado mais pobre da federação. Sabe qual é a taxa de desemprego agora de Maranhão? 8,4%. Como alguém pode explicar isso quando tem 1.200.000 pessoas que recebem ajuda social contra 600.000 pessoas que trabalham e aportam? Por que isso não serve para um indicador sério em função de um projeto, em geral, de país? Porque a taxa de desemprego, Evandro, se mede pela quantidade de pessoas que procuram emprego e não conseguem. Não é pela gente que não tem emprego. E vou mais longe. Vamos imaginar que alguém me liga ou me para na rua e diz, você está procurando emprego? Estou. Está conseguindo emprego? Não. Então está na taxa de desempregados. Ok. Mas ele reforça. Desculpa, você teve alguma entrevista nos últimos 3 meses? Não. Então está fora. Mesmo procurando emprego, se eu não caprichei nessa procura, não estou dentro dessa taxa de 7,1. Então, solta dinheiro,
cresce Bolsa Família e você vai ter uma taxa de desemprego caindo. Se não, como justificamos que Maranhão, que tem 1.200.000 pessoas recebendo Bolsa Família, contra 600.000 pessoas que trabalham, a taxa de desemprego é tão baixa? Bom, viu o Piperno discordando de muita coisa. Vamos lá, estou ansioso para ouvir. Agora vai ficar bom. Estou ansioso para ouvir. Piperno. Bom, primeira coisa, a Argentina ela tem nominalmente uma taxa de desemprego baixa, é verdade, só que diferente do Brasil, a renda desaba e a do Brasil aumenta. O Brasil tem verificado aumentos reais na renda média. Então o argentino é idiota. Exato. Ele perde poder aquisitivo e não procura trabalho. Não é isso. Não é isso. Ele está empregado e ganhando cada vez menos. Não, mas peraí, a taxa de desemprego não é pela gente que está empregada, Piperno. A taxa de desemprego é pela desempregada. Primeira coisa, o Brasil tem um número recorde de pessoas empregadas, 100,9 milhões. Se tem mais gente empregada, é sinal que o desemprego baixou. Isso também me parece uma constatação óbvia. Se um país emprega um volume recorde, é sinal que ele também tem menos. Mas tem que mudar. Desempregado. A taxa de desemprego não é pela gente que está trabalhando, é por aquele que procura e não encontra. Eu estou dizendo que a pergunta sempre foi a mesma em toda essa curva. Quer dizer, ninguém mudou agora para dar um jeitinho. Sempre foi a mesma coisa. Aliás, então, aqui no Brasil, em relação à Argentina, por exemplo, o emprego é de melhor qualidade, porque a renda está aumentando, mais pessoas trabalhando, mais renda, e ao passo que na Argentina, uma economia que caiu 5,1%. Veja, a gente está falando em queda de PIB de 5,1% no primeiro trimestre. Sim. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso aqui no Brasil. E isso não deveria aumentar a quantidade de pessoas que estão procurando emprego? Então, aí que está o negócio. Está diminuindo a renda. As pessoas estão lá ganhando mesmo porque elas sabem que também não pode sair do trabalho porque não tem outra opção. Mas a taxa de desemprego não mede renda. Mede quem procura emprego e não. Sim, o que eu estou dizendo é o seguinte. Lá, ninguém vai abandonar o emprego porque ele não tem perspectiva, por exemplo, de arrumar outro emprego ganhando mais. Mas quem tem emprego não está nesse indicador, Piperno, não é essa a questão. Eu sei, nós estamos falando de coisas diferentes. São mais de 100 milhões de pessoas empregadas. Exatamente, o Brasil tem um número recorde de pessoas empregadas. Agora tem Isso é uma coisa fundamental. E nesse número de hoje, é muito qualitativo o fato de a indústria automobilística voltando a aumentar o seu número de pessoas empregadas. Agora, tem um número interessante que eu queria também trazer uma provocação para vocês aqui. Se quiser, dá para colocar a tela dividida aí, Vitinho, para a gente olhar para todo mundo, o Zé Maria participar também, porque é o seguinte, os empregados com carteira assinada, eles representam 38,326. Os empregados sem carteira assinada, 13 milhões. E os trabalhadores por conta própria, 25. Então, se a gente somar os trabalhadores por conta própria e os empregados sem carteira assinada, a gente vê um movimento grande aí também de pessoas que não necessariamente tenham mais a carteira assinada para estar no mercado de trabalho, que é aquilo que você mencionava, né, Gani? Exatamente. Aliás, essa é uma ideia muito retrógrada, de achar que o bom emprego é aquele CLT, vem lá dos tempos de Vargas, isso. As relações de trabalho no mundo, elas mudaram. O que interessa, no final das contas, é dinheiro na tua conta ou não, se você está trabalhando ou não, né? Então, hoje, no Brasil, existem trabalhadores que têm lá a sua própria empresa e ganham muito mais do que alguém que tem o CLT. Tem que acabar com essa ideia, né, do CLT, que acaba engessando o mercado de trabalho. Então eu vejo isso como algo positivo. Estou com medo agora do Banco Central. Não, mas tem um risco muito alto. Tem um risco muito alto. Se não tem CLT, não tem aporte à Previdência. E não tem um aporte à Previdência com um monte de gente que se aposenta, quem vai pagar a conta? Isso é verdade. Arremate, Zé Maria Trindade. Por isso que é importante você também recolher, né? Se você não está, você recolhe. Muito importante, né? São pesquisas em domicílio e foi adotado o sistema de telefone depois da pandemia. E ela é muito importante e ela traz resultados positivos. Veja bem, aumentou o nível de emprego tanto formal como informal. E ela traz dados ali, aumento da massa salarial. É um momento da economia que tende a futuro, porque quando a indústria cresce, nós já avisamos aqui, logo o setor de serviços também vai crescer. E vai crescer dando emprego, porque o setor de serviços, que é uma parte importante do PIB nacional, né, vai crescer e assumir muitos empregos. O rendimento médio, cresceu o formal e o informal.
E esse dado que o Alan traz é muito importante, que há uma mudança da qualidade, inclusive, de emprego. Os dados estão aí. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu converso aqui, as pessoas vêm aqui em Brasília, a gente conversa. E aí, como está a economia e tal? Uma pessoa que tem um empregado, um bar, sei lá, um empregado, e pessoas que têm 10 mil empregados, a reclamação é a mesma. Dificuldade de se encontrar trabalhadores qualificados e trabalhadores que possam continuar. Ou seja, o mercado de trabalho no Brasil está passando por uma mudança, uma estabilização. E vem exatamente da oferta de empregos ou de Bolsa Família ou não sei o quê, está passando por uma transformação importante.